Olá pessoal, iniciando mais um Dr. Maromba, hoje com um assunto um pouco diferente. Vamos falar de algo que está muito no cotidiano de nós homens, a calvície. Convidados de hoje, Matheus Barbosa e Isaac Campos. No comentário, Beto Stallone, que também foi um dos nossos pacientes de transplante capilar. Pessoal, a gente vai iniciar um pouquinho falando sobre a técnica de transplante capilar e também sobre os graus de calvície. Na sequência, os nossos convidados vão falar um pouquinho sobre a experiência que eles tiveram no transplante e como está sendo essa fase de crescimento capilar. Aqui nós vamos iniciar com os graus de calvície. Para que as pessoas entendam, nós temos 7 graus de calvície no sexo masculino. No sexo feminino também é muito similar. No primeiro grau, a gente observa no paciente uma pequena entrada, muito discreta, que geralmente o paciente não percebe. Mas já é uma retração da hairline, que é a linha do cabelo. No segundo estágio, as entradas começam a ficar um pouquinho mais proeminentes e já começa a trazer algum desconforto para o paciente, principalmente na visão de perfil e quando ele está com a cabeça baixa. Grau 3 e 4, que é o que preocupa mais os pacientes, que geralmente eles procuram um atendimento. Já está uma calvície mais acentuada e é um paciente jovem, na faixa dos 30 anos, 35. Como ele está num período de estética importante ainda, ele procura o atendimento para fazer o reparo. O grau 4, a gente já começa a ter uma região mais acentuada na coroa, vindo em direção à região anterior. O grau 5 há uma comunicação entre as entradas e a coroa. O grau 6 já não existe mais cabelo que separa ou delimita a região anterior da coroa. E o grau 7 já é uma calvície total, bem acentuada, uma calvície global. É importante frisar que quando é o tempo ideal de fazer um transplante capilar? A gente precisa fazer o mais breve possível. Por 2 motivos. Primeiro, nós temos mais área doadora e a área receptora é menor. Então, isso é importante de fazer um transplante o mais precoce possível. Não existe época do ano, não existe idade ideal. É quanto mais cabelo o paciente tem, é o correto fazer. No grau 6, nós temos já uma linha tênue. Geralmente, o paciente não tem todo o cabelo necessário para cobrir a área receptora. E o transplante, nesses casos, regenera bastante, dá uma estética muito boa, porém não vai ficar tão bom quanto os anteriores, porque falta cabelo suficiente para transplantar e cobrir toda a área. Já o grau 7 é um grau que a gente não consegue reverter mais. Então a área doadora é muito inferior em detrimento à área receptora. Nós não temos cabelo suficiente para cobrir essa área. Na próxima imagem, a gente vai ver um pouquinho sobre a técnica. Então nós trabalhamos na clínica com a técnica FUE, que é a extração de folículo a folículo. Essa é a técnica mais moderna, mais recente, onde não ficam cicatrizes no paciente. O risco de infecção é praticamente nulo e nós também temos uma taxa de recuperação bastante rápida. Inicialmente é feita a anestesia local, após ter sido delimitadas as regiões da extração. E esse aparelho que vocês veem, depois verão em outras imagens, é o extrator. A gente faz a extração do folículo, depois ele é retirado com uma pinça especial e posteriormente transplantado, aqui na imagem da sequência. Então, feita a extração da região posterior e a implantação na região da coroa e anterior. Por que na região posterior o cabelo não cai? Nós temos, por ação genética, um hormônio chamado DHT, dihidrotestosterona. Esse hormônio ele atua principalmente na região anterior e na coroa, onde ele afeta a circulação dos folículos capilares. E por falta de nutrição, esse fio começa a ficar fino e acaba caindo. O fio ele pode renascer até 20 vezes. Depois disso, ele não nasce mais. A gente precisa transplantar da região posterior e colocar na frente. Já esse fio da região aqui posterior da cabeça e das laterais, por ação genética, ele não sofre influência do DHT e a gente transplantando uma vez, o transplante é definitivo. O paciente tem um resultado estético muito bom e ele não precisa mais se preocupar com calvície. Isso vai ser definitivo. Tá?
Bom, aqui falamos um pouquinho da técnica, a gente entendeu como que funciona o transplante, mas vamos para a prática. O que que o paciente passa lá na sala de procedimento, como que ele se sente, qual que é a visão dele em relação ao procedimento. Beto, você é um dos pacientes que já está com a recuperação quase completa e a restauração do cabelo. Podia falar um pouquinho para nós como que foi a sua experiência? A minha experiência foi bem tranquila, assim, desde da primeira vez que eu fui no consultório lá, que praticamente eu dormi quase o tempo inteiro. Só acordei um pouquinho só para, acho que almocei, né? Almocei. Depois só acordei na hora que estava finalizando, assim, e olha que o meu foi 12 mil fios, né? 12.500, por aí, né? É, temos a imagem aqui, a gente vai ver na sequência do transplante do Beto. Vamos colocar do início. Então aqui, ó, nós tínhamos uma calvície, passa a segunda imagem, por gentileza, uma calvície já praticamente grau 6. Né? Uau, caraca. Então nós temos uma região necessitada de cabelo muito grande. E o Beto também tem um crânio grande. A gente precisa colocar muitos fios ali. Mas como eu comentei anteriormente, quando a gente chega no grau 6, a quantidade de fios que o paciente tem para doar não é tão grande. Se a gente extrair tudo, vai faltar cabelo atrás e vai ficar tudo em cima. Então tem que ter um equilíbrio. Nesse tipo de calvície, para tampar completamente, o ideal é que se coloque uns 16, 17 mil fios, só que não há fio suficiente. Então a gente conseguiu fazer a extração aqui no caso do Beto, se não me falha a memória, foram 13.300 fios mais ou menos. Tá? Então a gente conseguiu fazer essa extração e fazer a cobertura, mas lembre-se, a gente precisaria de mais uns 5 mil fios, 4 mil fios para ficar perfeito. Então se o Beto tivesse procurado o serviço um pouquinho antes, talvez uns 2, 3 anos antes, a gente teria um resultado estético ainda melhor. Né? Ficou muito bom, mas a gente consegue melhorar ainda mais se a calvície é menor. Então esses são os cuidados. Na próxima imagem a gente vê aqui após a marcação. Então para que vocês entendam, na região superior da cabeça, a gente delimita onde vai ser feito o transplante, sempre com enumerações. Os números menores, 1, 2, 3, eles significam onde precisa mais fio. Então, o número menor é onde vai uma concentração maior de fios e o número maior é onde vai uma concentração menor, porque ainda existem fios ali que podem ser regenerados. A gente sempre vai respeitar também a ordem do cabelo, do redemoinho do cabelo, né, para ficar uma coisa bem estética e harmônica. E já a região posterior delimitada é onde é feita a extração. A gente delimita a região onde o DHT não age e vai fazer a extração dos fios saudáveis. Posteriormente, o paciente vai para a maca e vai ficar em decúbito ventral, de barriga para baixo. A extração é feita com esse aparelho ali, que é o extrator, após o paciente ter sido anestesiado, obviamente, ele está dormindo nesse momento. E a coleta é feita com pinças especiais. Na sequência, os fios são levados à microscopia e são separados, fio a fio. Cada folículo extraído ele pode conter até 4 fios. A gente consegue separar depois de um a um e esses fios podem se proliferar. Então, por isso, de 13 mil, ele se pode ter mais volume. Tá? Então, a gente separou os fios, ele fica numa substância especial nutritiva, tem que ficar numa temperatura ideal para ele não morrer. E, na sequência, o paciente fica em decúbito dorsal, de barriga para cima. Nesse momento, a gente faz a incisão com uma lâmina de safira, que é uma lâmina especial muito fina e delicada, delimitando lá onde a gente seguiu a linha do cabelo, a hairline, e começa a fazer os orifícios para fazer a implantação dos fios. A implantação é feita manualmente, fio a fio, um trabalho muito delicado. A gente não pode espremer, né, colocando um termo mais popular, o fio porque ele morre. Você não pode apertar o bulbo capilar porque ele morre. Então é muito delicado o processo de transplante capilar para ter um sucesso no resultado. Na sequência a gente tem o resultado aqui, 13.245 fios. Foi o recorde da clínica. Até hoje é o recorde. É, fio. Uau. Então ficou um resultado aqui, ó. Conseguimos cobrir toda a calvície grau 6, um crânio grande, uma calvície grande. Foram, acho que 15 ou 16 horas de cirurgia, né, Beto? Bastante Foi tenso. bastante.
ficou um resultado bem bacana, tá? Então, lembrando, se o Beto tivesse procurado um serviço de transplante capilar um pouco antes, quando estava numa calvície grau 5, por exemplo, esses mesmos 13 mil fios conseguiriam um resultado estético ainda melhor. Para ficar 100% ali, a gente teria que ter pelo menos mais uns 4 mil fios. Só que, veja, a gente não consegue mais tirar, porque ele já tem uma retração anterior, a região de calvície é muito grande, desceu muito a linha ali e não tem mais o que tirar. Se tirar muito, ele ficaria sem cabelo. Tá? Então tem que ter esse equilíbrio. Né? Aí o resultado final. Beto, você como paciente, como é que foi o procedimento? A gente sabe que não é 100% fácil fazer, né? Como é que foi a tua experiência? Eu não vejo como uma experiência tipo negativa, assim, senti dor e tal, porque embora foi quase 15 horas, né? Cerca de 15 horas. Eu não senti muita dor na hora da cirurgia e tal. O meu pós ali, que eu respeitei todos os protocolos de acordar de hora em hora, molhar a cabeça com soro fisiológico e tal, talvez seja a parte mais difícil, porque tem que dormir meio que sentado, assim. Mas é mais uma semana, assim, que tu fica meio de molho, assim, né? Mas o resto, bem tranquilo. Coceira, não senti muita coceira. Tem alguns medicamentos que, né, são passados para a gente para poder usar e tirar essa coceira da cabeça. Mas aí o inchaço também eu cuidei para não abaixar muito a cabeça, tal, por causa da anestesia. O resto foi bem tranquilo. E eu acho que em 10 dias eu já estava dando aula, assim, na academia, né? Então foi bem tranquilo. Lógico que não fiz muita força também, né? Conversei com os alunos lá, mas bem tranquilo, sim. Bem tranquilo. E hoje, você acha que valeu a pena fazer Valeu. o transplante? Valeu a pena bastante, muito mesmo. Melhorou a autoestima? Melhora a autoestima. Tu quer até se arrumar mais, quer sair mais, não quer? Ótimo. O Beto hoje está com 5 meses de transplante, né? 5 mais ou menos meses. isso. Tá. Então a gente tem o período de transplante capilar, ele vai evoluindo conforme os meses passam. No primeiro mês, o paciente vai ter ainda os fios transplantados. Com aproximadamente 30 dias de transplante, os fios começam a cair e depois eles caem por completo. Em mais ou menos 60, 70 dias, o paciente está com 90% ou mais dos fios em ausência no couro cabeludo. Fica apenas o bulbo capilar, que começa a nascer em mais ou menos 3 meses. Aqui nós temos 3 pacientes com diferentes estágios. O Beto, que já está crescendo o cabelo, então ele vai ter um resultado final em mais ou menos 1 ano, né? Focar um pouquinho mais aqui no Beto, a gente vê 5 meses de transplante. Aqui à minha esquerda tem o Isaac, que ele está com 2 meses, né, Isaac, de transplante. 2 meses. Então veja que o cabelo caiu praticamente todo, tá? Isso é normal, é um estágio que geralmente preocupa o paciente. Todos mandam mensagem: oi, doutor, o que vai acontecer? Não deu certo. Eu fui bonzinho, ainda mandei mensagem. Exatamente. Mas é um estágio que a gente explica o paciente e sempre dá preocupação, é normal. E à minha direita temos o Matheus, que está com 1 mês, né, Matheus? 1 mês e 1 semana, mais ou menos. Acho que não deu um mês ainda. Fez Não. 21, agora sim, uns 20, 25 dias. Exatamente. Tá cabeludo ainda. Então, logo vai começar a cair. Tá? Ele vai passar para o estágio do Isaac, depois passa para o estágio do Beto. É gradual. Tá? Isaac, como é que foi essa experiência para você? Como é que foi o procedimento? Eu sei que não é tão fácil. Todo mundo acha que vai dormir o tempo todo, o Beto dormiu, mas é muito particular de paciente a paciente. Fala um pouquinho para nós. Eu já estava há um tempo já me preparando psicologicamente, né, para fazer. Até que um dia eu vi ali a tua propaganda, fui lá e foi meio no impulso, né? E fiz e... Cara, é assim, como você falou, eu acho que vai de paciente para paciente, né? O Beto é um mezarrão desse tamanho, toma um comprimido e apaga. Talvez alguns já tenham mais resistência, né, ao sedativo. Eu acho que eu tenho resistência ao sedativo, eu acho que eu tenho resistência também à anestesia, porque, tipo, vou no dentista, cara, às vezes tem que me dar 3, 4 anestesia para poder pegar, é terrível. Então, eu passei por alguns pontos que foi um pouco incômodo, normal, né? O sedativo eu acabei dormindo muito pouco, né? Tirei um cochilinho lá, mas fiquei praticamente o tempo todo ali acordado.
o que foi incômodo nisso é porque eu fiz numa sexta-feira, então eu já vinha trabalhando a semana toda, já estava cansado, aí você fica deitado, imóvel, né, acordado, sem poder se mexer, cara, você fica todo quebrado, assim, né? Fica dolorido. Mas, assim, é um período de transformação que eu falo sempre que, cara, para tudo na nossa vida, tudo que vai ser transformado, existe dor, não adianta. Para transformar tem que ter uma dor, né? Então, para uns vai ser mais fácil, para outros um pouco mais difícil, mas é nada de outro mundo, né? O resto foi tranquilo. E o pós também, né? É como o Beto falou, é chatinho, né? A cada uma hora molhando, o cara não pode deitar. Então também tem perfil. Tem gente que senta na cadeira, dorme, apaga e descansa. Eu já sou um cara que eu gosto de conforto, eu gosto de deitar na minha cama, confortável, né? Aquela coisa toda. Então, nesse período eu fico um pouco irritado, né? Porque por causa do meu perfil, né? Era assim. Mas nada que seja assim, insuportável, bem tranquilo, assim. Depois que você vê o resultado, inclusive, né? Acaba compensando. Acaba compensando, com certeza. Produção, nós temos umas imagens aqui do Isaac durante o procedimento. Então, todo paciente, ele chega com o cabelo normal, tá? Ele não deve raspar o cabelo, tá? Isso é uma dúvida. Já chegou o paciente com o cabelo raspado, a gente teve que reagendar, porque tu perde a linha de como fazer a delimitação. Então, se o paciente chega com a cabeça raspada, tu não sabe onde é a calvície mais acentuada, onde precisa de mais cuidado. Então, ele chega com o cabelo normal, a gente faz a delimitação e a hairline, que é a linha do cabelo. Essa hairline, a gente vai se basear na anatomia do paciente, tá? Se nós formos para a parte anatômica, o nosso terço superior, tá? E o terço médio e o terço inferior, ele tem a mesma proporção em qualquer rosto. Raros os casos onde o terço inferior é um pouco menor, mas sempre a proporção é homogênea. Então a gente se baseia no terço médio e no terço inferior para delimitar o terço superior, que é a linha do cabelo, o tamanho da testa. Feito isso, a gente vai fazer a delimitação das entradas e feita a demarcação. Mas sempre quem decide onde vai ser a linha do cabelo é o paciente, tá? Se ele quiser um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, sempre fica a critério do paciente. O que a gente sempre deixa claro? Conversamos com o Isaac, conversamos com o Matheus. A musculatura que faz frangir a testa, ela tem uma linha. Se a gente descer um pouquinho a linha do cabelo, quando movimentar, ele vai movimentar junto. Então o paciente tem que ter ciência disso. Se fizer exatamente na linha, não vai movimentar. Um pouco para cima também não. A gente delimita na linha e o paciente é que toma essa decisão. Tem casos, como o do Matheus, por exemplo, ele optou em fazer um pouquinho para baixo, né, Matheus? Esteticamente ficou mais bonito, ficou melhor. E ele tinha uma musculatura até mais em cima, né? Um pouquinho acima do normal. E aí a gente explicou isso para ele, ele concordou. E o que pode ser feito nesses casos? Saber que vai mexer ou faz uma toxina botulínica, que é o que ele vem fazendo. Então fica nesse sentido. Voltando aqui para o Isaac, a gente fez a delimitação, vai baixar o cabelo e vai fazer a demarcação da região onde será feita a extração. Feita a extração, depois a separação de fios, o resultado. Nesse caso aqui, 13 mil fios. Tá? Então lembre-se, é uma calvície menor do que a do Beto, tá? Consideravelmente menor. E a gente conseguiu colocar praticamente a mesma quantidade de fios. O resultado estético vai ser ainda melhor porque a gente conseguiu cobrir melhor a área. Né? E um crânio menor. Esse é o nome bonito que o doutor dá pra gente de cabeçudo e não cabeçudo. Né? Essa região posterior, onde é feita a extração dos fios, vocês podem observar que ficam os pequenos orifícios, né? A gente coloca um curativo em cima e o paciente no segundo dia já pode lavar essa região e pode ter edema, pode dar um pouquinho de dor e é muito variável, como o Isaac comentou, de um paciente para o outro. O Isaac estava comentando que no caso dele foi um pouco incômodo essa região. Né? Foi um pouco incômodo, ficou um pouco dolorido nessa região e por alguns... Na verdade ficou por vários dias. Os primeiros dias ficou mais dolorido e assim, até depois dos 20 dias ainda sentia sensibilidade, incomodava um pouco assim. Mas acho que, né, como outros né, que nem o Beto, não me incomodei, então assim, varia muito de cada perfil mesmo, né? Caso para caso, né? Tá. Você sentiu alguma dificuldade no
para você foi difícil? Algum momento você pensou, poxa, por que eu fiz isso? Seja sincero. Cara, assim, a primeira semana para mim foi um pouco mais difícil por conta do que eu comentei, assim, da mordomia, né, da comodidade, porque eu gosto de deitar, me esparramar, né, eu gosto da comodidade. Então, na primeira semana, eu ficava assim, caramba, cara, por que eu fiz isso? Meu Deus do céu. Não, mas eu sou um idiota, não. Só que, né, é aquela coisa, é o momento, né, que tira uma coisa que a gente sente prazer, né, que é a hora do relax, descanso e tal, e aí eu sou assim, né, meu perfil, eu sou meio estressado quando me tira do meu comodismo, né. Então, mas assim, passou aquela semana, já vai voltando ao normal, pô, melhor coisa que eu fiz. Faria de novo. Então, ótimo. Bem tranquilo. Matheus, fala um pouquinho para nós da tua experiência, como é que foi esse procedimento e se está valendo a pena. Com certeza. Tá valendo a pena, sim. Assim como o Isaac... Não conta que tu me xingou. quem me indicou o doutor foi o Isaac, né? E mandou a foto do Beto também. Então o Beto também foi um responsável também pra gente ter feito isso daí. Mas os primeiros dias ali pra mim foi muito difícil. Também por conta disso. Então eu coloquei aquele... o travesseirinho de pescoço e tal. E literalmente eu dormi sentado. Só que eu acho que, mesmo assim, eu encostei na parte doadora, sabe? Então a parte doadora pra mim acho que foi a pior, assim, tipo, de cômodo, né? E eu durmo de barriga pra cima. Então foi pra mim bem desafiador. A parte implantada, leves coceiras, assim, e o remédio, pra mim, ele não faz efeito. Eu acho que eu tomei muito remédio de alergia por conta de rinite, e então eu já tenho uma certa resistência a ele. Então, pra mim, não fez tanto efeito. Então, às vezes eu tomava de 2, porque realmente dava uma coceira forte aqui, assim. Na parte implantada, nem tanto. Mas com certeza tá valendo a pena, eu já tô feliz. Já até falei que eu não tô nem lavando direito pra não cair, pra já ver se fica assim. Pra mim, essa parte da coceira já foi o contrário. Pra mim foi de boa. O remédio fez efeito bonitinho, eu não tive problema com coceira. E aí, pra mim, a anestesia, também é que eu já vinha de 4 meses sem dormir direito por causa de um bebê, né? Então, quando eu tomei o remedinho ali, eu não lembro nem eu indo pra maca. O Matheus foi interessante porque eu falei para ele, Matheus, a gente vai usar o sedativo agora e depois vai baixar até o cabelo. Ele tomou o sedativo e começou a ir pra frente. Nas fotos é nítido a minha cara, assim, ó, tem uma foto que eu tô assim, ó, forçando e já tava apagado, eu não lembro. Aí eu acordei, acho que uma vez, logo quando tava pra acabar, né? Isso, lá no final. O primeiro procedimento. E aí o segundo, eu acho que por estar acordado, não fez efeito rápido a anestesia. E aí eu tava sentindo as microfissuras, né? E aí ali tava me incomodando, mas nada de dor. Aí a gente tomou mais uma dose de anestesia, né? Aí o doutor optou por mais uma dose. Aí eu apaguei. Aí eu apaguei, voltei sonolento, acordei sonolento. Nós temos as imagens aqui do procedimento do Matheus. Nessa hora eu já tava dormindo já. Então nós temos aqui uma calvície anterior, no caso do Matheus, se estendendo até a região da coroa. Ele ainda tem cabelo na região da coroa e a mais rarefação ali mesmo. Então, das 3 calvícies, do Matheus era a menor que nós tratamos. É feita a delimitação, a numeração nos fios, onde vai ter mais concentrado sempre são os fios, os números menores. Então, 1 onde vai mais fios, 2 um pouco menos e 3 menos. Depois disso é feita a raspagem do cabelo e a delimitação da região doadora, onde vai ser feita a extração dos fios saudáveis, né? Posteriormente, implantação, né? O paciente fica nessa posição na maca, tá? Para fazer a implantação. Decúbito dorsal, a cabeceira levantada a 35 graus, a equipe está fazendo a implantação. E posteriormente temos o resultado, né? Nesse caso, 11.245 fios. Né? Então, lembrando, pessoal, não há um limite de fios. O que há é a área doadora, né? Se a gente tiver uma área doadora boa, a gente consegue tirar muitos fios, até 16, 17 mil fios. Agora, quando a área já é mais rarefeita, a gente faz o possível. No caso aqui dos nossos convidados, a gente tem o Matheus e o Isaac, ficarão transplantes muito bem feitos, muito bem densos,
O do Beto, como nós comentamos anteriormente, já explicamos no início lá do procedimento, né, Beto? Vai ficar 80%, 90%. Fica muito bom, sim, porém não fica tão denso quanto o paciente que tem mais cabelo a oferecer. Tá? Aí o importante é o shape daí. O shape disfarça a careca. O shape é tudo. Nessa imagem aqui a gente consegue ver bem a região doadora que os pacientes comentaram, os convidados comentaram. Essa região, em alguns casos, causa mais incômodo para o paciente em detrimento da região receptora, porque é feito muitos micro-orifícios para fazer a extração dos fios com o aparelhinho lá, o extrator. Embora use medicação analgésica, embora use antibiótico, embora use medicação para não ter prurido, a coceira, em alguns casos pode incomodar ainda, porque a região geralmente que tu encosta a cabeça no travesseiro vai causar um desconforto, né, inevitavelmente. Tá? E temos aí o resultado final ali do Matheus, a delimitação ali da hairline, a densidade dos fios. E nós veremos aí um bom resultado em mais ou menos 6 meses, né, após o procedimento. Hoje ele está com quase 30 dias, Quase né, Matheus? Já dá pra ter uma noção, né? Mais ou menos como vai ficar. Já. Eu tô bem feliz, assim. Tá Bem legal, feliz tá bem mesmo. legal. Fiquei Top. bem contente Bom. com o resultado. Nossa, é outra coisa. E aí o cara vai olhar, né? Olha as fotos antes e olha depois. Meu Deus do céu. É muita diferença. Eu sempre tive um problema com foto, né, cara? Porque quer ver eu ficar louco da vida, eu vou tirar foto nas minhas costas. Aí eu vou olhar, tá aquela coroa atrás, gigante. Pô, não tira foto de costas. Pega esse meu refil, assim, ladinho. O que vocês que foram pacientes que fizeram o transplante teriam para deixar para o pessoal de casa que está nos vendo um recado? Se vale a pena fazer, se o investimento é bacana, o que vocês gostariam de deixar para o pessoal de casa que está pensando em fazer um transplante? Cara, eu particularmente, assim, sigo a minha linha de raciocínio, por que eu fiz, né? Eu acho que a gente trabalha pra caramba, a gente se dedica pra caramba, faz um monte de coisa por um monte de gente, e muitas vezes a gente acaba não priorizando a gente. Cara, eu sempre fui assim, sempre priorizei minha família, minhas filhas, minha esposa, sempre primeiro pra elas, e eu sempre fui deixando, né? E aí, cara, a gente vai olhando, chega uma hora que você olha no espelho, pô, tu não tá mais do jeito que você queria, né? E esses mitos, né, do homem fazer procedimento estético hoje tem caído, né, dia após dia, né? Então tem se tornado muito comum. Então, uma das coisas que eu falo assim, cara, se você tá olhando no espelho e não tá gostando do que você faz, do que você tá vendo, pega e faz, cara. Mesmo que não tem condição agora, faz uma previsão, faz um caixinha, coloca aí a médio prazo, a longo prazo, mas cuida de ti porque, cara, a autoestima, assim, não vai ter preço, né? O que vai acarretar depois pro teu dia a dia, né? Exatamente. Matheus, para você mais ou menos isso também? O que você acha? Concordo plenamente. Eu me tornei um pouco mais ativo até assim, cara. Eu sempre trabalhei mais recluso, né? Atrás das telas e tal. E eu sempre fui muito vaidoso. Muito vaidoso. Vaidoso com minha barba, vaidoso com... Relaxei com o corpo, mas estou voltando também agora. Então, assim, me incomodava demais. E eu tinha que viver com o cabelo baixo, assim, muito raspado já. Então, cara, eu me arrependi por 2 dias de ter feito, mas hoje eu recomendaria, já indiquei para 2 pessoas, inclusive, que também vão fazer. Eu faria de novo. Até tentei ver se tinha um cabelo um pouquinho melhor para implantar, mas o doutor falou que não dava. Então foi o meu mesmo. Então eu recomendo sim. Recomendo sim. Beto. Na verdade, o Super Personal é o nosso cartão postal, né? A tua imagem, né? Então, e um cabelo num personal, qualquer pessoa, demonstra um pouco de saúde, né? A pessoa tem um cabelo bom, né? Então, isso já, da minha área, é muito importante, eu acho. E no meu caso, foi bem parecido com o teu, assim. Depois que tive minha pequena, tu fica meio nesse negócio de, sou filho, esposa, que tu acaba meio que largando, né? E eu fiquei nessa fase meio obscura, assim, não tinha nem vaidade mais. Até para comprar roupa, assim, eu ficava muito assim, só tinha o meu uniforme do personal e ia para casa e não saía mais, porque o cabelo às vezes impedia o cara, vou comprar uma roupa bacana, porra, mas não dá, o cabelo não fica legal, assim. Aí tu fica naquela do boné. Tô vendendo a minha coleção de boné, tá? Quem quiser comprar. Até para você ir para um evento, sair de casa, né? Assim, às vezes você pensa, né? Será que devo ir?
Isso que o Beto falou realmente é muito importante, inclusive porque a nossa aparência acaba sendo, né, o cartão de visita, aquela coisa toda, né? E isso em qualquer área, né? Seja a gente que está exposto, né? Tipo, aí eu sempre estou fazendo vídeo pela minha empresa, tal, tem o cara que está mais, às vezes fica recluso na tela, agora está aparecendo mais. Mas aí a gente acontece isso, não vou botar uma roupa, né? Não tem esse cuidado Sim, né, de não se estar se encoraja, né? arrumando. E, cara, isso afeta totalmente na nossa vida, Autoestima inclusive também, em negócios, profissional, business, tua network. autoridade também, A partir do momento que você cuidou do teu visual, cara, colocou uma roupa bacana, tu tá cuidando do teu corpo, tá com o cabelo bacana, cara, as pessoas te olham diferente, as pessoas te tratam diferente. Deveria ser assim? Não deveria. Mas a sociedade é assim, cara. Então, se a sociedade é assim, por que eu não vou fazer? Por que eu não vou tirar proveito disso? Tem que fazer. É corretíssima essa colocação do Isaac, porque às vezes a pessoa pensa que a estética ela não é um tratamento englobado em saúde, e está muito pelo contrário. Se você está com uma estética boa, bem apresentável, com uma roupa bacana, com cabelo bacana, as pessoas prestam mais atenção em você. Isso é inevitável, é inegável. Exatamente. Então, e além disso, a autoestima, né? Você às vezes está com o cabelo ruim, você está com o corpo ruim, você não quer sair de casa, poxa, vou lá, não vou me sentir bem. Quando você está bem, você até procura lugar para ir, né? Porque você quer aparecer, né? Então, isso é importante, né? E, Ricardo, uma dúvida assim que o pessoal tem muito, porque eu sou personal na academia, né? E aí a galera fala assim, pô, como é que esse negócio do implante e tal? É porque eu faço utilização de recurso ergogênico, como é que faz? Eu posso parar, posso usar? Como é que faz? Se eu fizer um implante depois, quanto tempo eu posso usar? Ou como é que é? Poderia falar um pouquinho disso? Ou? Ótima colocação, Beto. Então, são dúvidas que os pacientes têm, né? Como que a gente faz se está usando modulação hormonal, por exemplo, se não está usando, os cuidados são diferentes. Esteroides anabolizantes, os recursos ergogênicos, eles proliferam tecido muscular e também melhoram a oxigenação dos tecidos, causando vasodilatação. O calibre do vaso ele fica mais espesso. Então, se o paciente está utilizando hormônios e vai fazer uma cirurgia, há uma consequência de sangrar mais. No transplante não é diferente. Então, nós precisamos orientar esse paciente a suspender o uso hormonal, fazer só uma dose de manutenção, no mínimo 10 dias antes, tá? Para diminuir essa carga hormonal, a vasodilatação diminuir, fazer uma vasoconstrição, e para que ele não sangre tanto durante o procedimento. No pós, como o cabelo só está implantado na região receptora, se tiver uma vascularização muito proeminente, por pressão, ele pode expulsar o folículo. Então, há uma vasodilatação, ele faz pressão e expulsa o folículo. Então, por isso, o cuidado de suspender o uso hormonal pelo menos 10 dias antes e pelo menos 15 dias após. Depois o cabelo já está fixo, a gente consegue ter uma irrigação, aí sim ele até ajuda, porque está irrigando mais. Por isso também é suspendida a atividade física nos primeiros 10 dias, por causa da vasodilatação. Por isso também oriente seu paciente a não ir numa exposição solar, por causa da vasodilatação. Então esses pequenos cuidados, né, como Isaac comentou, Matheus comentou, os primeiros dias é um pouquinho mais delicado. É importante que se fique claro para quem quer fazer o procedimento. Você não vai ficar em um procedimento totalmente isento de desconforto. Quem fala isso está mentindo. Tem um pouco de desconforto sim, o procedimento é extenso, mas cerca de 2 dias a 3 você pode voltar à atividade laboral, ao seu trabalho, desde que não exija esforço físico, como no caso do Beto, ou que você fique exposto à luz solar. E claro que no caso da engenharia, por exemplo, tem que usar protetor de cabeça, aí também não dá. Mas se não, 3 dias pode voltar. Dormir, o paciente vai dormir meio sentado, tá? Porque se ele raspar o travesseiro, vai arrancar o cabelo. Tem que tomar alguns cuidados. Então, para quem está pensando em fazer, saber que não é 100% confortável, tem um pequeno desconforto, é normal, toda cirurgia vai ter isso. Mas gradativamente esse desconforto passa, a questão de dias, e o resultado, todo mundo aqui está confirmando que vale muito a pena. Tá. Ricardo, e o cabelo implantado? A galera pergunta muito, ele pode cair com a utilização de hormônio mais tarde ou não pode? Tem relação com o DHT? Não tem? O pessoal pergunta muito esse assunto.
Esse é um ponto bem importante também, porque vários pacientes perguntam, pô, vou transplantar o cabelo, vou investir na cirurgia. É definitivo? O cabelo transplantado a gente retira, como vimos lá no início, da região posterior da cabeça e das laterais. Nessas regiões, por ação genética, o DHT, dihidrotestosterona, não tem efeito. Ele não diminui a circulação do bulbo capilar e, consequentemente, esse cabelo vai continuar sendo nutrido. Então, se você extrair o cabelo dessa região e transplantar na região receptora, ele não sofre ação do DHT. Ele nunca mais cai. É definitivo. Qual é o cuidado? Se o paciente não tem uma calvície completa, vamos supor, ele tem uma calvície grau 3, tem as entradas e uma rarefação aqui. Ele tem muito cabelo na região superior ainda. Se ele não cuidar essa região posterior, futuramente isso aqui vai cair e o transplante aqui na frente vai permanecer. Então ele vai olhar, poxa, meu transplante ficou mal feito. Não, você não cuidou os fios que você ainda tinha. Então, por isso a importância de ser bem orientado pelo médico, fazer um tratamento posterior para preservar essa região, para que o cabelo fique bonito sempre. Tá. E os cuidados para que isso aconteça é aquela vitamina que o doutor passou também? Tem mais algumas recomendações para não cair o cabelo? Não ter estresse? O estresse é bom eliminar, né? Bom seria que fosse fácil. Assim, né? Ótima pergunta, Matheus. Quais são os medicamentos que nós devemos utilizar, então, para que tenha uma saúde, uma vitalidade no cabelo? Basicamente, precisamos o quê? Inibir o hormônio que derruba o cabelo, que é o DHT, melhorar a vasodilatação e os folículos serem mais irrigados e levar alimento para esse cabelo, fatores de crescimento. Então, a gente usa um medicamento que inibe a ação do DHT, deixa ele só no nível normal, que não vai causar efeito. Ele é um hormônio necessário para o nosso corpo, então não tem por que zerá-lo, porque o efeito vai ter consequências. A gente deixa num nível em que o paciente não sofre a ação dele naqueles fios remanescentes. Põe mais substâncias que vão vasodilatar os capilares e melhorar a circulação sanguínea naqueles cabelos remanescentes e também no transplantado. E fatores de crescimento, biotina, zinco, por exemplo, vitaminas que ajudam a nutrir o cabelo. Hoje a gente consegue manipular todos esses compostos em uma única cápsula e o paciente toma apenas uma cápsula por dia e consegue ter toda essa prevenção da queda e todos os nutrientes necessários para a vitalidade do cabelo. No passado, a gente não tinha isso. Não tinha remédio para evitar a queda, não tinha remédio para nutrir. Só existia uma versão chamada minoxidil tópico, onde muitos talvez já usaram, que você colocava na cabeça, ficava um grude, nem chegava na raiz do cabelo. Era um saco para fazer aquilo. E hoje a gente consegue fazer na versão oral muito mais fácil, muito mais efetiva, e a adesão terapêutica é 100%. Que é aquele que o doutor prescreveu. Exatamente. Exatamente. Meu cabelo não cai. Não, tá garantido. Serviço. Garantido, já foi pro serviço completo. Serviço completo. Ah, top. Pessoal, vocês têm alguma dúvida que ficou durante o procedimento? Como que vai ser daqui para frente? Alguma coisa que ficou ainda a ser esclarecido? Para mim ficou tudo bem claro. Todo esse procedimento, inclusive as perguntas do Beto fez, eu passei exatamente por esse processo, né? E assim, foi tudo muito esclarecido pelo Ricardo. Né? Fiz a redução dos hormônios, apesar que eu estava tomando bem pouquinho, né? Antes. Parei de treinar. 10 dias ele me recomendou ir na academia, mas eu vou ser um pouquinho mais prudente até. 15 dias eu voltei para academia só com cardio e musculação só 25 dias depois. E em seguida já estava tomando remédio também que você me indicou. Então, cara... Sem dúvida, né? A única coisa que eu tava em dúvida esses dias era meu cabelo tinha caído tudo, né? Como tu perguntou. Mas eu fiquei assim, cara, eu vou passar a mensagem pro Beto pra ver como que tá o cabelo dele. Tô preocupado comigo, caiu tudo. Não, vou mandar mensagem pro Ricardo. Ah, cara, não vou incomodar os caras. Vou deixar aí. Uma hora vai vir esse cabelo. Mas é normal, né? Normal. Todo mundo vai ficar com essa preocupação aqui, é tranquilo. Só esperar pra ficar cabeludo que nem o Beto de novo. Logo o samurai, né, Beto? Qual que é o samurai? O ideal daqui a um ano é a gente fazer um podcast nós já tudo cabeludo, né? Seria, tá aqui, né? Isso é legal. Eu já comprei até um pente já. Na academia e fazendo crossfit.
Produção, nós temos só a imagem aqui de comparação aí do antes e depois do Beto, para que as pessoas de casa Ficou tenham uma muito bom, noção do que um transplante capilar bem feito pode trazer em resultado. Então, eu vejo uma calvície muito severa, grau 6, a área doadora era pobre, a gente conseguiu fazer a extração máxima com todo cuidado, todo carinho, conseguiu fazer um transplante aqui, ó, na direita, onde temos uma delimitação da hairline, o paciente parece que rejuvenesce, né? Então dá um aspecto bem melhor. Até uma observação, Ricardo. Quando a gente olha uma foto dessa, a gente vê exatamente o processo que a gente estava falando sobre a aparência. Cara, você olha esse cara aqui, você não diz que é o Beto. Não. Parece que é um velho, cara. Parece que é um velho. É verdade. Exatamente. Totalmente diferente, né? Exatamente. Não, ficou muito bom. Totalmente diferente. Beto, o que você achou aí do antes e ficou depois? ótimo, né? Ficou muito bom. Ficou bom? É isso aí. Recomendaria. Recomendo. Bom, pessoal, gostaria de agradecer os nossos convidados hoje, o Matheus, o Isaac, além de pacientes, são amigos, terem vindo aqui hoje, passar um pouquinho da experiência de vocês. Isso, para mim, como profissional, é muito gratificante, tá? Saber que a gente está conseguindo impactar positivamente. Imagina, a gente que agradece. Show de bola, estamos à disposição sempre. Eu tenho que agradecer ao Beto por ter Obrigado. encorajado o Isaac ter me encorajado e ao doutor aí por ter topado o desafio. Estou bem feliz. Obrigado mesmo. É uma corrente, né? Um vai encorajando o outro. É isso mesmo. Mas é engraçado, na academia lá, fui o primeiro lá. Depois que eu fiz lá, uma galera começou a Uma fazer. corrente, né? Porque daí muita gente que tem medo, tem dúvida, Sim. às vezes tem um pouco de vergonha de aparecer na academia com o cabelo raspado e tal. Aí, tipo, eu sou bem conhecido na academia lá, fui primeiro, eu fui abrindo caminho, né? Aí, o Beto fez, então, vamos todo mundo fazer aqui, aí a galera começou a fazer. Cara, ele tá, um negócio assim, todo mundo tá fazendo agora. Tem que dobrar a equipe aí, hein, doutor? Porque tá vindo uma Tá galera vindo uma com força turma, aí, né? tá? Exatamente. Inclusive, parabenizar também o Ricardo pelo trabalho, né, feito. Sim. A coragem As de meninas implantar também, um né? serviço desse numa cidade que não é cultural isso na cidade, né? Porque quando se fala em implante capilar, todo mundo fala para fora, né? Eu tava pesquisando pra Antigamente Turquia. era a Turquia. Agora Eu já também falam, pensei né, isso em também. alguns outros estados aqui que São Paulo, sempre né? fora daqui, Uhum. né? Nunca Joinville. Joinville nunca foi referência para nada, né? Então, e quando a gente falou, pô, eu faço aqui, não, mas sei Fica lá, aquele cara. pé atrás, né? Pé atrás. Aí quando eu fiquei sabendo que o Beto fez, cara, vou em cima do Beto para ver qual é que é, né? Porque e aí a gente vê essa referência e, pô, cara, realmente, o trabalho não tem o que dizer, né? O É a trabalho é melhor excelente. coisa, né, Isaac? Tu faz a tua cirurgia ali e já na hora, em 10 minutos tá em casa. Tá em já. casa, tá de é, boa, pois cara. Tu não tá Não- pegando um voo, não tá pegando estrada. Não, ia ficar- Exatamente. né? 7 dias lá. Eu acho que é pior, tá? Tem um amigo meu que fez, ele fez em São Paulo, eu tava conversando com ele esses dias, ele gastou o dobro, né? Cara, gastei o dobro, porque aí tive estadia também, tive que ficar lá uma cara, me incomodei, tudo. Deslocamento, Deslocamento. hotel, estresse, você não tem a uma exposição. proximidade com a equipe. Dá algum problema? Pô, É. liga pro Ricardo, Até a liga, vamos ver o que tá exposição, né, acontecendo, Ricardo? né? O cara tá no Exatamente. aeroporto com aquela cabeça tudo. Pois é. Exatamente. É complicado. É aí desviando o pessoal, né? Porque tu tem um medo, cara, ninguém encostar na tua cabeça, né? Vai entrar no carro de ainda assim, não é? Eu fiquei uns 3 dias sem pegar meu filho no colo, cara, com medo de vir a mão. Com a mãozinha. Cada fio é um real, né? Uns reais, né? Cara? Pô, caiu uns É uma boa reais. colocação. R$1,07 aqui. Pode cair. Outro dia caiu um meu lá e eu falei assim, caramba, cara, R$1,07. Exatamente. Muito bom. Pessoal, agradecer novamente a todos por estarem presentes. Valeu. Deixar um recado para o pessoal de casa que pretende fazer um transplante capilar. Nossos serviços são realizados na cidade de Joinville, também em Blumenau. Basta entrar em contato aí com a clínica que a gente esclarece todos as dúvidas remanescentes, tá? Agradecer novamente os convidados e deixar um convite especial a vocês aí que venham conhecer um pouco do nosso serviço. Se vocês têm o interesse em fazer transplante de cabelo, as avaliações na clínica são sem custo. Você pode apenas descobrir como que é feito, sanar suas dúvidas, fazer um orçamento sem compromisso. Um forte abraço a todos e o Dr. Maromba de hoje fica por aqui.